Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu já comentei várias vezes por aqui que eu tô no penúltimo semestre da faculdade. Daqui a pouquinho me formo, então esse semestre aqui é semestre de TCC 1. Já compartilhei um vídeo aqui no canal mostrando todo o meu processo do desenvolvimento do TCC do zero. Eu tô iniciando ele agora, esse semestre, mas eu já escolhi o tema, enfim, mostrei todo esse study vlog pra vocês, vou deixar linkadinho aqui em cima. Inclusive eu perguntei naquele vídeo se vocês tinham interesse em acompanhar todo esse processo, enfim, e eu tive uma resposta bem positiva, então eu decidi meio que criar um diário do TCC aqui no canal. E pensando exatamente nisso, eu decidi compartilhar com vocês, então, quais foram os passos que eu fiz para me organizar no início do semestre com o TCC. Eu ainda uso vários desses métodos durante a realização do trabalho, não só lá no início, mas principalmente no início. A gente que nunca fez um TCC, nunca fez um trabalho tão grande assim, eu acho que faz toda a diferença ter alguns passos para organização e para colocar as ideias em ordem. Enfim, espero que vocês gostem desse tema de vídeo. E se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui abaixo, que a gente tem vídeo toda terça e toda sexta. Uma coisa que pra mim com certeza faz toda a diferença é limpar o meu computador. Eu sou essa pessoa que vai salvando tudo na área de trabalho com os nomes aleatórios, principalmente aqui em relação ao canal, a capa de vídeo, e eu sempre tenho 1 milhão de itens na minha área de trabalho e pastas sem nomes específicos. Eu não sei se é frescura da minha cabeça ou se vocês também sentem isso, mas estar num ambiente bagunçado, seja físico, quanto eletrônico, por exemplo, estar com um notebook cheio de coisa aleatória, me deixa meio angustiada e me deixa mais improdutiva. Pode ser algo da minha cabeça, mas então eu sempre, antes de fazer algo muito importante, eu prefiro dar uma limpa no meu notebook, remover itens que eu não vou mais precisar, renomear as pastas, colocá-las bonitinhas na ordem certa. E com certeza algo muito importante é a gente criar uma pasta para o TCC. Então nessa pasta eu fui colocando todos os itens precisos para o TCC. E até TCC de semestres passados, das minhas colegas, enfim, que eu tive acesso principalmente para conferir a estrutura dele, né? Formatação, itens que precisa ter, pra gente não esquecer de nada. Então eu pedi para que elas me mandassem os TCCs e aí eu vou dando uma olhadinha. É sempre bom ter esses modelos por perto. Então eu deixei alguns modelinhos de TCC, todas as alterações de arquivos que eu vou fazendo, eu vou deixando lá também com a data. A minha prof orientadora até me disse sempre para mandar o arquivo com o meu nome e a data. Então não tem perigo de trocar de arquivo, de continuar de um arquivo, enfim, errado. E como tem várias alterações e várias evoluções de TCC, a gente vai gerando vários arquivos .doc, então é fácil de se confundir. Então essa dica de nomear o arquivo com o nome e a data é bem interessante. E se você for fazer as referências no final, é bem importante, escutem esse conselho da tia Lari, que é muito importante ter um arquivo, sei lá, .doc, um bloco de notas, para ir colocando todos os links que você utilizar como referência. Em vários trabalhos maiores, tipo relatório de estágio, eu ia escrevendo e ia referenciando no texto, mas não fazia aquela última parte de referências, pensando que depois eu procuro a referência, ou vou favoritar aqui esse link e depois eu olho. E isso sempre gera confusão, sempre estava faltando referência no meu texto, lá embaixo, e às vezes eu não conseguia encontrar a minha própria referência que estava no texto. Então, para evitar esse problema, toda vez que eu estou utilizando alguma referência no meu TCC, já tá lá bonitinho nas normas da ABNT, toda a referência completa. Então isso tem me ajudado bastante. Mas se você quiser pular essa etapa, é bem importante fazer um arquivo só com os links que você está utilizando, para ter certeza que não vai faltar nada. Uma coisa que também parece básica, mas alivia muito nossa cabeça depois que a gente coloca em prática, é anotar as datas de entrega que você precisa fazer. Seja em Planner, seja em Google Agenda, que é o que eu tenho usado ultimamente, seja em algum aplicativo, seja em lembretes do celular. Eu sei que minha versão final, por exemplo, tem que ser postada em outubro. E aí eu fico lembrando que a pasta para a postagem do TCC abre em outubro, fica aberta até outubro, e aí até outubro eu tenho que terminar. E às vezes a gente fica se repetindo isso para não esquecer, para lembrar.
e quando a gente anota e coloca pra fora isso em algo externo que vá nos lembrar, sério, ajuda muito, até pra quem tem sentimento de ansiedade, enfim, de não conseguir produzir sob pressão, eu acho que ajuda bastante sempre ter uma ferramenta que nos auxilie e que a gente não precise ficar lembrando todas as datas de entrega parcial, de entrega final, de documentos que vão junto com o TCC. Então é importante esvaziar a cabeça, deixar que ela funcione só para o TCC mesmo e que a gente não precise ficar lembrando dessas datas e coisas tão supérfluas, né, porém importantes. Então eu tenho usado bastante o Google Agenda, por exemplo, conectado com o celular, e aí não tem muito problema de esquecer. Outra coisa essencial para o meu caso da área da saúde foi ter baixado o Proxy no meu computador. Como que eu posso explicar isso para vocês? Porque nem eu entendo muito bem. O Proxy, ele é uma ferramenta que pode ser baixada em alguns computadores para a gente ter acesso à base de dados que a faculdade paga. Então, por exemplo, o PubMed. O PubMed, ele é uma base de dados, principalmente da saúde, e na faculdade a gente consegue utilizar ele, consegue abrir todos os artigos, enfim, consegue usar e abusar do PubMed o quanto quiser. Porém, em casa, a gente não consegue abrir a maioria dos artigos porque ele está vinculado, né, com a universidade. A universidade paga para que os alunos possam ter acesso ao PubMed. Então, o Proxy ele é uma ferramenta que a gente instala em alguns navegadores, tipo o Internet Explorer, o Mozilla, e colocando o login da universidade e tudo mais, a gente consegue acessar de casa essa base de dados. Então, para mim foi bem importante, porque principalmente o meu tema, eu tenho bastante facilidade em encontrar coisas, mas bem antigas, porque a tretinoína, ela é uma opção de tratamento um pouco antiga. Então, coisas atuais normalmente estão nessas bases de dados, que normalmente são pagas pela universidade, então é muito difícil para eu estar fazendo meu TCC só na universidade, não poder estar abrindo nada em casa, enfim, é muito complicada essa questão. Então o Proxy me ajuda muito e tô compartilhando, enfim, como tá sendo essa minha experiência com vocês, mas fica a dica para que vocês conheçam e procurem, pesquisem se a universidade que vocês estudam também disponibilizam algo do tipo, porque faz toda a diferença pra gente trabalhar em casa. E acho que a coisa que mais tem me ajudado nesse processo é o Trello. Esse vídeo não é patrocinado pela Trello, mas eu sinto muita diferença na utilização desse site no TCC, aqui pro canal, em coisas que eu preciso monitorar o andamento, digamos assim. E aqui entra de novo aquela questão da gente ter que ficar memorizando e lembrando de coisas e sabendo em qual pé tá o nosso TCC, por exemplo, quando a gente pode fazer isso de uma forma externa, né? Colocar isso no papel, colocar isso no Trello, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, e facilita muito. Então o Trello é um site grátis, tem aplicativo também, e aí você pode fazer um quadro. Eu tenho um quadro aqui pro canal, por exemplo, em que eu coloco os vídeos gravados, as minhas ideias e o que já foi publicado para eu ter um controle. E eu tenho um do TCC, por exemplo. Então, nesse meu quadro eu tenho tudo o que eu preciso fazer. Então tinha lá todos os tópicos que meu TCC precisa conter, o que já foi feito. Então hoje eu sentei e escrevi, por exemplo, a minha justificativa. A minha justificativa que eu escrevi está pronta, então eu posso arrastar ela para a abinha de feito. Porém, ela ainda não passou pela análise da minha professora orientadora, que eu tenho orientação a cada 15 dias. Então ela vai ficar ali na abinha de feito, porque a minha parte está feita, né? Então depois que passa pela orientação, provavelmente eu tenho alguma alteração para fazer, ela vai para a abinha de, eu tô vendo aqui, alteração de texto. Então ela me disse para referenciar de outra forma, para inverter a ordem dos parágrafos, para mudar isso, isso e aquilo. Então eu preciso alterar o texto. Então depois que eu fizer essas alterações, eu passo ela para a abinha de concluído. E aí depois que tiver concluído, eu preciso formatar todo o meu TCC, partes por partes, e aí vai sim para a aba de formatado. Não sei se ficou meio confuso explicando assim para vocês. Esse a fazer, feito, alterações de texto, concluído, formatado, são títulos, enfim, que eu dei, que funcionam pra mim. São etapas do meu workflow, como as pessoas falam, que funciona pra mim, mas é só pra gente ter acesso ao processo, sabe? Como tudo tá acontecendo, o que foi feito, o que a gente ainda precisa fazer. Aqui pro canal também funciona muito bem, eu consigo colocar todas as minhas ideias e ir puxando, sabe? O que já foi editado, o que já foi liberado, o que já foi gravado, o que eu preciso fazer alguma coisa. Enfim, ele é super intuitivo, super fácil de usar
E eu uso só com o básico mesmo, mas dá pra fazer descrição, dá pra colocar adesivinho. Eu uso bem básico, e só essa questão de eu conseguir colocar pra fora tudo que eu preciso fazer e conseguir arrastar pra que etapa tá, eu acho que faz toda a diferença e me ajuda muito, muito mesmo. Claro, não poderia terminar esse vídeo sem falar do Google Drive. Quero até falar baixo sobre isso, mas a gente nunca sabe quando as tecnologias vão nos abandonar, alguma coisa vai dar problema. Eu nem consigo imaginar o desespero de estar, sei lá, no meio do TCC e o computador nos abandonar, partir dessa para uma melhor. Então é importante que a gente tenha uma segurança e eu acho que o Google Drive é a ferramenta mais prática de se fazer isso. Claro, você pode ir salvando num pendrive, num HD externo, mas acho que o Google Drive ele é fácil e ele é acessável do celular, de outros computadores, enfim, é só vincular com o seu e-mail e tá ali uma boa segurança. Eu não tenho tanto esse problema porque eu vou postando as minhas alterações de 15 em 15 dias para minha orientadora, então os arquivos ficam salvos no site, né, no portal da universidade, mas até eu não postar eu tenho medo que eu perca, então eu sempre vou passando pro Drive para ter lá na nuvem e não correr nenhum risco. Então isso é bem importante, é bem básico, mas às vezes a gente esquece, conta com a sorte e nem sempre dá pra contar com ela. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da proposta. Me contem se vocês querem mais conteúdos do tipo por aqui. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos diários do TCC. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.